Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo nós vamos entender a diferença entre os tipos de linguagem dentro do SQL. Nós separamos em alguns tipos, como o tipo de manipulação de dados, o tipo de consulta de dados, tudo isso é SQL, nós temos outros tipos, vamos ver eles, mas tudo isso é SQL. Nós separamos em tipos para que fique mais fácil o aprendizado, mais fácil de entender esses comandos. E não sou eu que separo, né, nesses tipos, já é separado assim nas literaturas de SQL, porque cada um tem uma função. Então, eu tenho o comando para, por exemplo, consultar dados, eu tenho um comando para criar tabelas, eu tenho um comando para inserir dados. Então, a gente separa a criação de tabela é uma coisa, buscar dados é uma coisa, inserir e atualizar dados é outra coisa. A gente vai entender aqui com calma na prática o que é cada um deles. Isso aqui é um vídeo de uma série de vídeos de SQL, então se você chegou aqui agora, saiba que nós temos aí outros vídeos de SQL aqui no canal de graça para vocês, tá bom? Vamos direto ao ponto aqui, eu vou explicar cada um deles, vamos ver na prática, mas antes vou pedir, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, compartilha, ajuda a gente a crescer aqui o canal para que eu traga mais conteúdos gratuitos para vocês. E também, se possível, vire membro aí, pague um cafezinho por mês para que eu consiga me manter aqui, pagar minhas contas e continuar criando conteúdos gratuitos aqui, tá bom? Então, muito obrigado a você que é membro, você que ajuda aí a compartilhar, que é inscrito, e vamos aqui continuar a nossa aula. Vamos começar, como eu falei, nós temos a DDL, tudo é Data Tananã Language, ou seja, linguagem de alguma coisa com dados. Então a primeira é Definition, ou seja, definição. O que é uma definição? É como você cria ou altera ou deleta uma tabela. Vamos ver na prática aqui para ficar legal? Com o nosso SSMS aberto, conectado ao banco de dados que nós criamos juntos, tá? Então nós temos aí as aulas, veja as aulas, tá? Não pule aulas, porque aí fica mais fácil para você entender, mas se você tiver aí em qualquer SQL, você consegue ver essa aula aqui que a gente vai fazer tranquilamente, tá bom? Vamos lá. O que é então o Data Definition Language? O Data Definition Language é a linguagem que nós utilizamos para separar criação, alterar ou deletar tabelas. Então, create table, por exemplo, tá? Ou create alguma coisa, não necessariamente uma table, né? Pode ser create view, create procedure, mas eu vou criar uma tabela para que fique mais legal aqui, tá? Então, create table, o nome da tabela vai ser tb exemplo, tem um id big int, tem um nome varchar. Calma, você vai entender tudo isso mais para frente, criar colunas, tabelas, tá? Que é para dar um exemplo para vocês. Quando eu der esse create table, eu tô rodando uma cláusula de definition, tá? Eu tô dando um create. O que eu tô criando? Um objeto do tipo tabela e tô falando como é a tabela. Eu poderia criar, como eu disse, uma view, uma procedure, uma função, poderia criar outras coisas usando aí o definition, onde eu defino, estou definindo que eu estou criando uma tabela desta maneira, tá bom? Quando eu rodar isso aqui, para ficar claro para quem é iniciante, eu estou rodando isso nesta, tá? Nesta conexão, ou seja, neste banco de dados aqui, que está nesse servidor, tá? Isso aqui tem que ficar claro para vocês da aula passada. Então, quando eu der um executar ali, ele vai rodar neste banco de dados. Então, é aqui nessas tabelas que essa tabela aqui, TB exemplo, vai ser criada. Quando eu der um F5, opa, comando concluído com êxito. Se eu der um atualizar aqui, ó, vou clicar nele, clicar em atualizar, deu um refresh ali, abro tabelas, está aqui, ó, TB exemplo, criou a nossa tabela. Qual é os outros comandos de definition? Eu posso alterar essa tabela ou deletar essa tabela. Então, como que eu faço para alterar essa tabela? Alter table, tb exemplo, e aí eu posso dar um comando de alteração. Você vai entender todos esses comandos futuramente de forma mais avançada, tá? Tô dando um exemplo aqui, ó. Então, ó, add para date time, ou seja, crie uma coluna hora do tipo date time. Quando eu rodar isso aqui, ó, deixa eu até dar um select antes, ó, select all from tb exemplo, pra gente ver essa tabela, ó, tb exemplo. Ela está aqui, tá vendo, ó, id e nome, beleza? Agora eu vou dar um alter table, altere essa tabela, adicione hora date time. Pronto, quando eu der um select agora,
agora eu tenho a coluna hora. Então, quando eu altero um objeto, eu altero a definição de um objeto, eu tô aí trabalhando com o tal do definition language, tá bom? Por último, o último comando aqui de definição de objetos é o drop, né? Eu vou dropar alguma coisa do banco de dados, eu vou deletar, a verdade é essa, tá? Eu vou excluir, eu vou dropar. Então, drop, qual é o tipo do objeto? Table, eu quero dropar uma tabela chamada tb exemplo. Quando eu rodar esse drop table, comando concluído, se eu der um refresh aqui neste banco de dados, a atualizar, não tem mais a nossa tabela, ela não existe aqui mais, porque eu dropei esse objeto. Então, na prática, vimos aí, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Na prática, nós vimos então que definition é a linguagem que nós utilizamos para lidar com objetos, seja criar, alterar ou dropar aí esses objetos, sendo tabelas, views, procedures, qualquer tipo de objeto ali no banco. O próximo tipo que nós temos aqui é o manipulation. Esse aqui é o que você já deve ter visto, já conhece, já viu até a gente usar aqui um pouco nas últimas aulas, né? Que é o insert, delete e update. É como a gente manipula os dados nas tabelas. Manipular significa que de fato vai ter uma interação. Eu vou ou inserir, ou retirar, ou atualizar. Por isso que tem o de baixo aqui, o select, ele é separado como query, ou seja, consulta. Tem essa separação. Quando eu manipulo o dado, é um DML, Data Manipulation Language. Vamos ver na prática também, só para ficar legal rapidamente. Eu vou voltar com aquela tabela que eu tinha aqui, tá? Só para ter uma tabela, ó. Pronto, create table. Voltei com ela. Se eu der um select all from tb exemplo aqui, eu vou ter a tabela, show de bola. Se eu quiser inserir uma linha nessa tabela com ID e nome, basta eu usar o inserir na tabela dbo.tb exemplo, show, valores, e aí eu passo os valores, ou eu passo as colunas que eu quero inserir, ID, nome. O que eu quero colocar no ID? ID1, nome, Ronan. Então eu consigo falar, insira na tabela dbo.tb exemplo, nas colunas ID e nome, os valores 1, Ronan, e posso colocar mais valores, né? Ó, 2, Maria. E aí, quando eu rodar isso, F5, duas linhas afetadas. Se eu quiser ver esses dados, né? Select all from dbo.tb exemplo. Show de bola, foi inserido. Então, inserir dados faz parte aí do Data Manipulation Language, ok? Tá, vamos supor agora que o ID2 não se chama mais Maria. O ID2 agora se chama João, ele alterou o nome dele. Bom, para fazer isso eu posso usar a cláusula update, atualize. Quem que eu quero atualizar? Eu quero atualizar a minha tabela dbo.tb exemplo. Certo? Eu quero atualizar o que? Eu quero setar que a coluna nome é igual a João, onde, e a gente vai explorar muito o where, fiquem calmos nas próximas aulas, tá? Where id igual a 2, ou seja, atualize as linhas dessa tabela, coloque a coluna igual a João, onde id igual a 2. Vocês percebem que aquilo que eu falei na primeira aula, que é tudo uma leitura, né? Se você traduzir para... tá em inglês, né, galera? Mas se você traduz para português, ó, atualizar a tabela, coloque este valor igual a esse, onde isso é igual a isso. É muito claro, não é nem programação, né? Parece que você, de fato, tá lendo aqui um poema, certo? Então, quando eu rodar isso aqui, ó, F5, teve uma linha afetada. Se eu voltar aqui, né, select all from tb exemplo, rodar isso aqui, beleza, está aqui, ó, João agora, deixa eu dar um zoom, talvez vocês não estejam vendo, né, ó. João agora é o nome da pessoa do ID2, atualizamos essa linha. E agora eu quero apagar o ID1, né, eu não quero mais ter essa linha aqui na minha tabela, e aí a gente teria o delete. Então a gente aprendeu a inserir, atualizar, agora eu vou deletar uma linha dessa tabela. Perceba que os três comandos manipulou esses dados. O primeiro insere, o segundo atualiza e o último exclui. Então, os três comandos manipulam as linhas da tabela. Então, Data Manipulation Language, porque a gente manipula as linhas da tabela, tá bom? Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, delete from tb exemplo, ou seja, delete da tabela exemplo, where id igual a 1.
Ou seja, delete todas as linhas da tabela exemplo onde o ID é igual a 1. Quando eu rodar isso aqui, né, ó, F5, pronto, uma linha afetada. Vamos dar um select de novo para ver as linhas dessa tabela. TB exemplo, show, só tenho uma linha agora porque aquela que tinha o ID número 1 foi deletada. Então esse aqui é o Data Manipulation Language. Então agora você já sabe a diferença entre Definition e Manipulation. O Data Query a gente está usando aqui o tempo inteiro, né, para ver a tabela. A gente vai explorar muito nesse curso em específico. O meu foco é focar muito em Select, tá? Ou seja, aprender a usar Where, aprender a usar Join, aprender tudo sobre Select, porque muito provavelmente você é um analista aí, né, trabalha com Power BI, trabalha com algum tipo de ferramenta que precisa olhar para os dados da tabela. Então, o Data Query Language é o nosso foco aqui para que você domine os selects, tá bom? Então, quando a gente está usando o select, a gente já sabe que estamos usando, então, o Data Query Language, né? Ou seja, a linguagem de consulta de dados. Esse aí é o mais óbvio. Se cair numa provinha para você aí, você já sabe o que é o DQL, Data Query Language. A gente vai ver agora o Data Transaction Language, mas um ponto importante, tá? Tem até aqui, é que em algumas literaturas não existe DQL, tá? O select, ele fica dentro do DML, tá? Em algumas literaturas, mas hoje em dia a maioria separa assim como eu, porque se a gente pensar, o select eu não estou manipulando nada, né? Eu posso inclusive tirar uma foto da tabela e mexer naqueles dados, eu não estou manipulando eles. Então, eu acho que ter um separado de data query é mais interessante pra gente, tá bom? Mas se você vê algum dia em algum lugar que não tem o Data Query Language, sabe que eles colocam no DML, beleza? Bom, vamos continuar agora pro Data Transaction Language, tá? Isso aqui é muito legal, principalmente no SQL Server, que é linguagem de transações. O que é isso? Quando a gente está fazendo nossos comandos aqui, eu posso controlar essa transação. Quando eu não coloco a linguagem de transação, ela só acontece. Como assim, Ronan? Vamos ver na prática isso aqui, ó. Esse update que a gente deu aqui, ó, de trocar o nome para João, vamos trocar para Maria agora. Então, se eu rodar isso aqui, o que vai acontecer? Ele troca aqui para Maria, né? Se eu não uso a linguagem de transaction, o que acontece? Ele só executa, ele taca o pau e vai. Quando eu uso uma linguagem de transação, eu posso começar a transação, fazer várias coisas, se der errado, cancelar, se der certo, continuar. Então, por exemplo, ó, begin transaction, ó, transaction. Vou começar a transação, tá? Imagina que isso tudo é um código só, mas eu consigo ir rodando linha a linha aqui porque a gente tá no modo estúdio, entenderam? Então, ó, begin transaction. Iniciei uma transação, um comando, ó. Tô falando pro SQL, ó, comece um comando. Opa, começou o comando, ele abriu uma transação. Está uma transação aberta direto com o servidor. Quando eu dou esse update aqui, ó, update. Beleza, ele rodou o update. Ele trocou o nome de João para Maria. Então, se eu der um select aqui, ó, select all from TB exemplo, tá aqui, ó, Maria. Porém, a transaction não foi concluída, ela tá aberta ainda. Então, eu consigo dar um rollback. Eu consigo vir aqui e falar, opa, cancele tudo que eu fiz até o momento nessa transação e feche essa transação. Então, ó, rollback. Pronto, comando concluído. Quando eu dei um rollback aqui, ele falou o seguinte, cancele tudo, rode tudo para trás, cancele tudo que foi feito. Então, se eu der um select agora, ó, a transação foi fechada, ok? Vamos até abrir uma outra consulta para isso aqui ficar muito claro, ó. Vou dar um select agora em uma outra consulta, o nome é João. Opa, mas a gente não tinha trocado para Maria? Por que que não trocou? Porque eu dei um rollback. Então, eu abri uma transação, fiz comando, mas aí eu falei, opa, cancela tudo que eu fiz, porque deu ruim aqui. Ele volta cancelando tudo, e aí, aquela transação deixa de ter acontecido. Então, isso aqui é interessante para justamente quando você faz algo de errado, quando você quer fazer um update na tabela e quer ver se deu certo. Se não deu certo, você dá um rollback, entenderam? Mas tem que tomar muito cuidado com isso aqui, tem que saber utilizar. E com o tempo você vai aprendendo aqui com a gente, tá bom? Mas eu acho que ficou muito claro com essa ideia aqui do rollback, o que é então uma transaction. Uma transaction é
uma transação, ou seja, eu abro uma série de comandos com o servidor, vou fazendo o que eu tenho que fazer e aí depois eu fecho. Tá, Ronan, mas como que você fecha depois que deu tudo certo? Porque aqui no caso você deu um rollback, mas vamos supor que eu quero então, ó, abrir a transaction, ó, com comando concluído, começamos a transaction, aí eu quero rodar esse update da Maria, beleza, ó, uma linha afetada, aí eu quero dar o select para ver se deu certo, beleza, trocou para Maria do jeito que eu queria, deu certo, mas eu não quero dar um rollback, eu só quero garantir que tudo fique do jeitinho que tem que ficar, que deu tudo certo. A gente usa aqui, né, o comando commit, ou seja, commit de tudo certo, marque aí que deu tudo certo, a gente roda aqui o commit. Então, ó, quando eu der um F5 aqui, ó, comando concluído com êxito, então a transação começou aqui no Begin Transaction, eu fiz o que tinha que fazer e dei um commit, ou seja, fechei a transação. Não dá para dar rollback mais agora, tá? Se eu escrever rollback aqui, ó, e tentar rodar esse comando, galera, opa, não faz sentido dar um rollback porque você não tá no meio de uma transaction, tá? Então, quando eu dei um commit, eu fechei aquela transaction, fechei aqueles comandos que eu tava dando. Beleza? A mesma coisa aqui pro commit, se você der um rollback, ele vai voltar tudo e fechar a transação, tá? Então, isso é a linguagem de transaction, que é begin, transaction, commit ou rollback. Fica muito mais claro agora, eu acho que com esse exemplo que eu dei, a gente entendeu o que é então o DTL, Data Transaction Language. Beleza? Acho que ficou bem claro com esse exemplo aqui, espero que sim, se não, comenta aqui embaixo, tá bom? O último aqui que nós temos é o Data Control Language, tá? Eu não vou explorar muito esse com vocês, mas basicamente eu vou mostrar aqui para que ele serve, tá? Aqui dentro do servidor nós logamos com login e senha, certo? E como eu logo com login e senha, que eu sou o administrador, eu tenho acesso a tudo. Mas às vezes a gente quer criar um tipo de usuário para alguém aí na sua empresa só para ler uma determinada tabela, ler apenas uma tabela, ler tais tabelas, inserir ou atualizar algum tipo de tabela. E a gente dá essa permissão com comandos ou, né, tudo isso que a gente faz dá para fazer na mão também. Então, o que eu quero demonstrar para vocês? Por exemplo, nesse servidor aqui, quando eu clico em segurança, ele abre aqui os logons, né, disponíveis e aqui embaixo as funções que cada logon pode ter. Então, por exemplo, o usuário padrão que eu criei aqui, ele pode ser um sysadmin, um setup admin e de acordo com a função que ele tem, olha só, propriedades, funções, de acordo com aquilo que eu marcar que ele ganha algum tipo de permissão para acessar uma determinada tabela, para acessar uma determinada função que ele pode chamar no servidor. Então, eu consigo fazer essa manipulação de dar acesso ou tirar via código, usando aqui esses comandos, que são o grant, revoke e deny, ou seja, dar uma permissão, denar uma permissão ou, né, dar revoke nessa permissão. Tudo isso que eu faço via código é possível também, tá? E atualizando por aqui, tá? Eu consigo, como eu disse, vir aqui e colocar na mão o que eu quero que ele faça. Porém, via código também é possível usando aí esses três tipos, grant, revoke e deny, tá bom? Eu não vou mostrar isso aqui para não confundir a cabeça de vocês. O nosso foco maior aqui nesse treinamento, não quer dizer que eu não vá ter aulas aqui, tá? Ensinando a usar esses comandos, grant, revoke, deny. Não é isso, mas eu quero que você que está aqui comigo entenda que o nosso foco aqui é isso aqui, galera, tá? Principalmente o Data Query Language. Então, o importante é entender a diferença. Acho que a diferença ficou bem clara com exemplos. Apenas o último aqui, que a gente tá meio abstrato, né? Dar, grant, revoke, deny. São comandos, então, para controle, né? Ou seja, permissão, controle, segurança, ok? Control, segurança. A gente consegue entender que é para isso aqueles comandos, mas o nosso foco é aqui o definition, manipulation, principalmente o data query, que é o que a gente vai focar muito nas próximas aulas, entender como dar select, join,
com where e muito mais aí. Comente aqui embaixo, inclusive, o que você quer ver nas próximas aulas, tá? Para que a gente possa pensar junto com vocês e trazer mais material gratuito aí para vocês, fechou? Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido a diferença entre os tipos aí, tenha ficado claro na mente de vocês. E nas próximas aulas a gente vai ir focando aí, principalmente, como eu disse, em Manipulation Language e Query Language. Vamos explorar bastante esses comandos aí. Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra lápis. Comenta lápis no meio do seu comentário para eu saber que você assistiu aqui até o final. Lembre-se de me seguir no Instagram, @ronavico, deixa o seu like aí, compartilha, ajuda a gente a crescer o canal, vire membro e apoia a gente a continuar trazendo conteúdos gratuitos aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu até aqui, a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo, valeu e se inscreve!